Bom, vamos pensar um pouco na Inglaterra, ali nos séculos XVI, XVII. Uma nação insular, né? Olhando para o vasto oceano em direção ao novo mundo. O que será que levou eles a essa expansão que acabou formando as 13 colônias? A nossa análise hoje vai justamente tentar desemaranhar isso, olhando as fontes, claro. Não foi uma coisa só, mas uma mistura potente, sabe? Ambição econômica, crise social lá dentro e também um fervor religioso bem forte. É uma combinação muito interessante mesmo. Para a gente entender o que impulsionou tudo isso, é bom olhar para três pilares que estavam super conectados: o sistema econômico da época, o mercantilismo, as crises sociais e econômicas bem sérias na própria Inglaterra e, claro, as disputas religiosas intensas daquele período. Nada disso funciona isolado, né? Perfeito. Vamos começar então pelo motor econômico, o tal do mercantilismo. A ideia básica era tipo, a riqueza de uma nação vinha de acumular metal precioso, ouro, prata, o bulionismo que eles chamavam. E para isso o segredo era exportar mais e importar menos, ter uma balança comercial favorável. E as colônias? Ah, elas eram peça-chave nesse tabuleiro. Exatamente. As colônias eram, assim, engrenagens essenciais nesse sistema, principalmente com o Pacto Colonial. Elas forneciam as matérias-primas que faltavam na Inglaterra ou que eram muito caras por lá, madeira para a frota naval, peles e o famoso tabaco, que virou uma febre. E, ao mesmo tempo, eram obrigadas a comprar os produtos manufaturados ingleses. Mercados cativos, né? Isso gerava um ciclo de lucro direto para a metrópole, fortalecendo a Inglaterra na competição com outras potências, como a Espanha. A Virgínia e o tabaco são um ótimo exemplo disso, né? De como a colônia gerava riqueza. Sem dúvida. Um exemplo clássico de como esse sistema funcionava na prática. Mas, olha, não era só a ambição puxando para fora. Tinha coisa empurrando de dentro para fora também, certo? Uma crise interna bem complicada. A população cresceu rápido ali no finalzinho do século XVI, começo do XVII. Mais gente significava mais pressão por comida, por terra, e aí veio aquele fenômeno dos cercamentos. Pois é, os cercamentos. Isso foi um verdadeiro terremoto social. Terras que antes eram comuns, usadas por todos, para criar uns bichos, plantar alguma coisa, de repente foram cercadas, viraram propriedade privada, muitas vezes para criar ovelha para lã, que estava em alta. O resultado, milhares de camponeses perderam o acesso à terra, foram expulsos na prática. E para onde iam? Para as cidades. Que já deviam estar cheias. Exato. Cidades superlotadas, aí vinha desemprego, pobreza disparando, criminalidade aumentando. Some a isso a inflação da revolução dos preços, que diminuiu o poder de compra das pessoas. Era difícil até comprar o básico. Nesse contexto todo, as colônias surgiram como uma válvula de escape, sabe? Uma promessa de terra para quem não tinha, trabalho para quem estava desempregado, um alívio para a superpopulação na Inglaterra, uma chance de recomeçar. Faz todo sentido. E bom, além da economia e dessa questão social da terra, tinha um terceiro elemento com uma força enorme, talvez até mais pessoal para muita gente: a religião. Depois da Reforma Protestante, com a criação da Igreja Anglicana, a Inglaterra ficou, assim, um caldeirão de tensões religiosas. Surgiram grupos como os puritanos. Isso. Os puritanos queriam uma reforma religiosa mais pura, vamos dizer assim. Eles achavam que a igreja anglicana ainda mantinha muitos elementos do catolicismo. E isso, claro, gerou conflito direto com a coroa e com a igreja oficial. E esses grupos eram perseguidos, né? Eram, sim. Puritanos, Quakers, outros grupos dissidentes sofreram bastante perseguição. As práticas religiosas deles eram proibidas, líderes eram presos, ameaçados. Então, para muita gente, a América não era só uma oportunidade econômica. Era um refúgio, um lugar para poder viver a fé deles sem medo. E o interessante é que eles não queriam só fugir, queriam construir sociedades baseadas nos próprios princípios religiosos Aquela ideia da cidade sobre a colina, né? Dos puritanos. que eles viam na Europa. E a Guerra Civil Inglesa, depois a restauração da monarquia, só intensificaram essa busca por liberdade religiosa do outro lado do Atlântico. Muita gente embarcou nessa. Então, resumindo nossa conversa aqui, essa aventura inglesa na América não foi por uma causa única. Foi, na verdade, uma teia bem complexa, né? O cálculo econômico frio do mercantilismo buscando lucro.
o desespero social de gente sem terra, sem perspectiva, e a busca fervorosa por liberdade religiosa ou pela chance de construir um mundo novo segundo a própria fé. Tudo isso junto. É a interação desses fatores. A coroa e os comerciantes buscando lucro, os camponeses buscando sobrevivência e os grupos religiosos buscando um santuário. Essas motivações diferentes acabaram moldando o jeito como as colônias se desenvolveram, cada uma com suas características. E fica uma reflexão, né? Se essa origem foi marcada por essa mistura tão particular de cálculo econômico, fuga social e um certo idealismo religioso, de que forma será que essas motivações lá do início continuam ecoando, talvez de jeitos que a gente nem percebe, nas sociedades que vieram dessas colônias? É algo para se pensar.